Olá, o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, está começando agora e trazendo sempre novidades para vocês. Mas antes da gente falar com a pessoa que está aqui no nosso estúdio hoje, eu quero convidar você para fazer parte dessa grande ciranda do bem. Nós precisamos de nos dar as mãos para construir um mundo melhor, mas cada um tem que fazer a sua parte. Você pode fazer a sua parte entrando em contato com todas as pessoas que já passaram por aqui. Você entra lá no Face, programa Trilha Social, e lá você tem a entrevista de todas as pessoas que passaram por aqui e o trabalho que elas fazem. Você pode se ligar a algum dos projetos que essas pessoas estão trabalhando ou se inspirar em uma delas para criar o seu. Afinal de contas, quando nós nos damos as mãos e fazemos o bem, nós construímos uma sociedade mais justa. E se você já faz um trabalho social e você quer compartilhar esse trabalho, você quer conquistar outros corações, chamar voluntários para a sua organização ou para o trabalho que você faz, você pode vir aqui até o programa. É só entrar em contato conosco através do e-mail programatrilhasocial@bal.com.br e nós teremos a máxima satisfação em recebê-los aqui para que vocês possam disseminar aquilo que vocês fazem e angariar muitos voluntários e tocar mais corações. E hoje no nosso programa nós estamos com uma pessoa que também faz um trabalho voluntário, é jovem e como é bom a gente ter a juventude totalmente envolvida em fazer o bem, principalmente para a nossa criança, para o nosso adolescente. E nós estamos aqui com Elias Lourenço, ele é estudante do Serviço Social da UFAL e ele vai ser palestrante de um grande evento que vai acontecer, que é o Encontro Estadual de 28 anos do Estatuto do Adolescente, da Criança e do Adolescente, e é o Estatuto sob a ótica infanto-juvenil. Como é que isso vai acontecer? E nós vamos falar com ele a respeito disso, dos trabalhos voluntários que ele faz também. Elias Lourenço, muito feliz em recebê-lo em nosso programa, principalmente em saber que você, iniciando a sua vida já na universidade, se interessa em fazer transformações sociais para melhor, é claro. Muito obrigado. Como você falou, né? Eu faço serviço social na Universidade Federal de Alagoas e eu posso falar com todas as palavras que eu só cheguei até a universidade, né, por conta de um conjunto de interfaces do Estatuto da Criança e do Adolescente que se fizeram possíveis na minha vida, né? Conta um pouco então da sua história, isso, como é que foi isso? Você não tinha condição, o que aconteceu? Então, a partir dos 11 anos de idade, né, foi instalado um equipamento público que é gerido pela Prefeitura de Maceió, mais especificamente pela Política de Assistência, que é o CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, né, e a partir desse equipamento, né, eu pude ter acesso a coisas que eu não tinha anteriormente, né, como acesso ao esporte, ao lazer, à orientação social, né, a vislumbrar outros horizontes, né, como o acesso à universidade. E a partir disso, né, eu tive acesso a movimentos sociais, pude me integrar, né, em alguns movimentos, participar de eventos a níveis nacionais, inclusive. E aí eu costumo sempre dizer que o ECA, né, que esses 28 anos que ele está completando no dia 13 de julho agora deste mês, foi de extrema importância na minha vida, né? E realmente eu estou inserido nessa história do ECA e ele foi marcante, com certeza, e é ainda hoje. Esses equipamentos sociais que colaboram, que oferecem oportunidades do jovem, ao invés de estar na rua, estar num local onde ele possa ter também lazer, porque nós não temos grandes espaços para lazer para o nosso jovem, né? E também outros espaços até de conhecimento. A educação, ela se estabelece ensinando as matérias, né? Mas existem mais do que isso, né? O jovem, ele precisa muito mais do que isso. E também a educação, ela precisa de passar por uma grande transformação. Isso, os nossos jovens, todo jovem ele possui o seu potencial. Eu acredito que o papel fundamental do Estatuto é realmente provocar isso, né? É estimular o desenvolvimento das potencialidades das suas crianças e dos seus adolescentes.
Na palestra que eu vou ministrar, né, tentar fazer Isso, algumas você vai fazer, provocações. a palestra que você vai fazer, avanços conquistados, né, do ECA. Quais são os avanços que Isso. o ECA conquistou nesses 28 anos? Porque você ter um estatuto, montar o estatuto é um processo, mas fazer com que esse estatuto saia do papel é outro. Me fala a respeito dessa transformação agora. Como é que está sendo tirado o estatuto, como é que ele está sendo efetivado na sociedade? Isso. Aí, nesse momento de fala, né, durante a palestra, eu vou tentar fazer alguns questionamentos, algumas exposições e tentar fazer com que as pessoas reflitam que eu acredito que um dos maiores avanços do Estatuto, né, foi ele ter deixado para trás, né, um histórico triste, né, que o Brasil passou quando teve o seu Código de Menores, né, que era quando enxergava nas crianças e nos adolescentes sujeitos comuns, como se fossem pequenos adultos, sem direitos, sem deveres. Eles não eram enxergados enquanto indivíduos em condição em situação de desenvolvimento, né? E a partir do dia 13 de julho de 1990, né, com a promulgação do Estatuto, né, crianças e adolescentes eles passam a ser entendidos, vistos e enxergados como sujeitos de direitos e processo deveres. De transformação, né? E de lá até até aqui os avanços eles foram inúmeros, eles foram bastante significativos. É claro que a gente precisa avançar muito, né, mas ao longo desses 28 anos tivemos muitos avanços. No contexto da adoção no Brasil, né, nós tivemos como é que está a questão da adoção? A gente percebe as pessoas, uma pergunta que eu lhe faço, não sei se você teria condição de responder, mas nós vemos as pessoas, eu sei que o Estatuto ele tem todo um código para isso, mas eu vejo as pessoas falando assim, olha, eu quero adotar uma criança, mas já fazem 4 anos eu estou na fila, e a gente vê tanta gente, tanta criança precisando e também não achando um lar. Como é que faz esse casamento? A situação, né, nos primeiros anos em que o Estatuto da Criança ele foi aprovado, ele foi promulgado, ele era um pouco mais grave do que se é hoje, né? Mas a legislação ela caminha, né, para que essas situações elas sejam mais céleres e para que as famílias elas consigam, né, ter acesso a essas crianças, a esses adolescentes que estão em situação, né, de acolhimento institucional, né, estão pela tutela do Estado, de uma forma mais breve, né? E um outro avanço também que é bastante significativo foi a aprovação, né, durante, né, a vigência do Estatuto do SINASE, que é o Sistema Nacional Socioeducativo, né, que aí também, né, enxerga, tenta trabalhar com o adolescente que cometeu um ato infracional, né, de diferentes formas, né, de uma forma totalmente metodológica, de uma forma que faça com que, né, ele reflita sobre aquele ato infracional, né, e que ele cumpra, né, uma das 6 medidas previstas no Estatuto, e que saia, de fato, ressocializado. Essa ressocialização, ela não está sendo efetivada como deveria. A gente percebe isso. Existem muitos trabalhos que eu vejo se espalhando pelo Brasil, chama-se justiça restaurativa, principalmente no âmbito da reinserção social de jovens que tiveram experiências negativas e estão tentando ser ressocializados. O que você sabe alguma coisa a respeito dessa questão da justiça restaurativa? Então, da justiça restaurativa, eu ainda não me foquei ainda nesse conteúdo. Então, na questão que você trabalha para essa reinserção social, quais são os trabalhos que são feitos com esses jovens? Então, existem, né, o SINASE ele garante toda uma estrutura, toda uma conjuntura, né, que aí diferentes instâncias participam, né, por exemplo, se o adolescente ele teve uma medida de liberdade assistida, ele vai cumprir, né, ele vai ser assistido por equipamentos de município, pelos CREAS, que são Centros de Referência Especializados de Assistência Social. E aí, se forem outras medidas, né, que for, assim, um pouco mais graves, digamos assim, como internação, né, semi-liberdade,
Aí é onde entra o Estado, né, através da SUMESE, que é a Superintendência de Medidas Socioeducativas, e esses espaços eles também podem ser acessados por diversas iniciativas da própria sociedade civil, é importante que se diga. Como eu já integrei vários movimentos sociais, eu já tive a oportunidade de adentrar as unidades, de executar atividades lúdico-pedagógicas com eles, e foi bem interessante. Esse espaço ser dado a partir de uma articulação com a coordenação de cada unidade, de cada centro. Os trabalhos que você fez lúdico-pedagógicos, quais foram? O que é que você percebe nesses jovens? Qual a maior necessidade deles? Porque tem algo que chama mais atenção. O que lhe chama mais atenção? Então, todas essas atividades, elas sempre tinham como interface a educação em direitos humanos. Então, a partir dessa matriz, a gente escalava subtemas, né, para trabalhar com eles. De repente, direitos humanos e educação, né? Direitos humanos e essa questão dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos com eles. A gente também executava algumas oficinas abordando o contexto familiar, né? Tentando fazer com que esses laços fossem melhor efetivados. Tem um problema muito grave também que a gente, na sociedade com jovens, né? Meninas, a gravidez na adolescência. Sim. Isso. E aí, atualmente, eu venho trabalhando bastante, estagiando, na verdade, né, sobre esse tema. Eu tenho um estágio que ele se dá na Prefeitura de Maceió, né, que se chama Plataforma dos Centros Urbanos, e que é fruto de uma parceria, né, da Prefeitura de Maceió com a Unicef. E aí, a partir dele, a gente desenvolve vários diálogos temáticos, envolvendo tantos adolescentes que estão em escolas, em CRAs, em CREAs, como também adolescentes que, de certa forma, estão cumprindo medidas socioeducativas, através dos CREAs, por exemplo. E aí, o primeiro diálogo temático que a gente trabalhou, né, durante 2 meses foi justamente esse, direitos sexuais e reprodutivos. E como você bem falou, é uma realidade, né, que precisa ser trabalhada, precisa ser enfrentada, para que os índices de gravidez na adolescência e também os índices de contágio, né, das ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, eles possam se reduzir. E quando você... E você acha assim, eu percebo que jovem, né? Você é jovem, falando para jovem, acho que eles têm mais atenção. Isso, a própria pedagogia, né? Eu falo isso porque a gente também tem algumas articulações, um contato bem interessante com pedagogos. Eles explicam, né, que o adolescente, que o jovem, ele tem uma certa resistência, né, para se abrir dentro de casa, para relatar alguma situação, alguma experiência que esteja vivenciando com os pais, até com professores mesmo, né? E estudos comprovam também que essas experiências, essas dúvidas, os amigos, os adolescentes acabam tirando com próprios amigos, né? Ou seja, os amigos, os primos, os colegas de escola acabam sabendo mais coisas do que os próprios pais em casa. Então, porque são os confidentes. Isso. Então, a gente tem percebido isso. Quando a gente chega nas unidades, nas instituições, né, que faz algumas provocações, é muito nítido, né, que a gente consegue os resultados de uma forma bem satisfatória. Você, por ser jovem, tem obtido bastante resultado positivo? Eu espero que esteja tendo, sim. O programa Trilha Social vai para um pequeno intervalo e nós voltamos já já e eu estou esperando você. Pelas leis da aerodinâmica, o besouro não pode voar. As asas são pequenas demais para o peso do seu corpo. E seu cérebro microscópico, incapaz de enfrentar a complexidade de um voo. Ainda assim, o besouro prova que o inexplicável, o difícil e o que parece improvável, muitas vezes acontece. Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia. 100% de esforço, onde houver 1% de chance. Com criança não se brinca. Todos contra o abuso sexual infanto-juvenil. Denuncie.
Disque 100 ou acesse o site. Uma iniciativa do Ministério Público do Estado de Alagoas. O Corpo de Bombeiros está 24 horas a serviço da vida. Conta com equipes treinadas e prontas para resgate e salvamento, principalmente em casos de incêndio. É só ligar 193. Cerca de 100 homens estão de prontidão nos 3 quartéis da capital. São 5 quartéis à disposição da população no interior do estado. Os grupos de salvamento estão preparados também para agir nos episódios de acidentes de trânsito, usando para isso viaturas especiais. Ligue 193 se precisar. O Corpo de Bombeiros irá atender. O programa Trilha Social volta agora desse pequeno intervalo. Nós estamos aqui com Elias Lourenço, que é estudante de Serviço Social da UFAL, falando desse grande evento que vai acontecer dia 25 de julho, que é há 28 anos do ECA, né, o Estatuto sobre a Ótica Infanto-Juvenil. Muito importante, porque a gente não fala que o jovem é o nosso amanhã, mas eles são o nosso hoje. Se a gente não investir no jovem hoje, como é que ele vai estar amanhã? Então, os investimentos sociais, eles devem focar muito a primeira infância e a juventude, porque é nesse momento de formação que nós também estamos formando o caráter de um indivíduo, não é isso, Elias? Exatamente. E aí, nesse seminário que nós teremos, nós iremos tentar abranger todas as interfaces do Estatuto até aqui, né? Em um primeiro momento apontando os avanços, né? Os avanços que nós tivemos nesses 28 anos. Você falou no bloco anterior do avanço que houve na questão das crianças que vão ser adotadas. Qual um outro avanço que você acha que é de suma importância, dentre todos os que houveram, que chama a atenção? Eu acho que um avanço que aí eu coloco como um ponto de partida ainda é a questão da educação. Eu acredito que a sociedade civil, junto a todos os atores sociais que compõem instituições, os profissionais, os técnicos, a gente precisa dar as mãos mesmo para que a nossa educação ela possa ter resultados mais satisfatórios, né? Aí eu acredito que é um avanço que ainda precisa se concretizar. Precisa ser fortalecido. Ser fortalecido. Tem que ter um olhar diferenciado, né, para a questão da educação da criança e do jovem. Isso. Nós temos aí um avanço, o nosso município também, estão sendo implantados creches, né, que eram tão difíceis, então já é um início, né? Já é um avanço. É um avanço muito importante para aquela mãe que trabalha e precisa de ter onde deixar seu filho e num espaço onde ele vai ter uma continuidade na educação dele, um preparo, um carinho e de forma profissional. E também tem o desafio da maioridade penal. Como é que está essa situação? Como é que está essa discussão diante do ECA? Esse é um enorme desafio, é importante pontuar, né, no qual ativistas de direitos humanos, defensores de direitos humanos de crianças e adolescentes tem pontuado bastante essa questão, né, que existe toda uma corrente, existe todo um pensamento que quer fazer com que, né, a idade, né, para que um indivíduo ele responda, né, criminalmente reduza para 14 anos. É o que se chama redução da idade penal, né? Esse tipo de abordagem não enxerga na criança, não enxerga no adolescente um sujeito, né, em situação de desenvolvimento, com inúmeros determinantes sociais, econômicos, né? Então, assim, é interessante, é necessário que todos nós, né, possamos ser contra essa medida e, como foi pontuado agora há pouco, lutarmos por outras questões que são extremamente mais importantes, né, como os índices de educação, se os adolescentes e jovens que moram em regiões periféricas, se eles estão tendo pleno acesso ao lazer, ao esporte, né, à convivência comunitária. Essa sua fala é muito interessante porque nós temos que parar. Eu acho que a nossa sociedade já avançou bastante, nós já temos informação suficiente para não pensar, buscar soluções apenas penalizando, né? Não é penalizando que você vai resolver a situação, porque você não está indo na causa do problema.
Né? Quando você penaliza um jovem, a maior idade penal, passou, legal, agora a gente vai penalizar esse jovem, vai colocar ele na cadeia, aí a gente vai aumentar um problema na cadeia. Isso, que já é, Ou seja, que já é muito problemático. Já é problemático, né? Então, será que é essa a melhor solução? Nós temos que ter um olhar para onde está, onde é que nasceu, onde é a nascente desse problema. Por que que esse jovem, por que que ele está cometendo delito, por que que ele está fora da sala de aula, por que que ele não está tendo tudo aquilo que é de direito dele, o que que está acontecendo no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, o que que está acontecendo. E para isso vocês estão, mais um desafio, né? Chamando as pessoas para uma conferência pública. Isso. E esse evento, ele tem essa proposta, né? Ele objetiva mobilizar, sensibilizar toda a sociedade civil, né, para que a mesma possa colocar em sua agenda, né, as prioridades voltada para a criança e para o adolescente. Então é muito importante que técnicos, que profissionais, que funcionários que integram a rede de garantia de direitos de crianças e adolescentes, né, possam estar presentes, né, que professores possam mobilizar suas escolas, que possam levar, né, esse público, porque também é de fundamental importância, né, que para além da sociedade civil, para além de adultos, né, que crianças e adolescentes possam ocupar aquele espaço e possam conhecer de fato, né, mais ainda o Estatuto da Criança, porque um outro desafio é também a questão da popularização do Estatuto, né. Eu gosto muito de um especialista nacional na área, que é o Djalma Costa, quando ele fala que a gente precisa ainda se sobrepor a isso. Precisa fazer com que o Estatuto ele seja de fato popularizado, porque só assim a sociedade civil vai conseguir, né, vai conhecer e vai conseguir ocupar espaços que são voltados para elas, como os conselhos, os fóruns. Vai se empoderar daquilo, né, que é de direito dele. Ele vai saber onde buscar ajuda. Por exemplo, dentro do ECA, qual é a função de um conselheiro tutelar? O conselheiro tutelar, ele precisa de conhecer o ECA do começo ao fim, para se estabelecer qual é a função dele. Inclusive, nesses espaços de conferência, é muito importante que os conselheiros também estejam. Isso, tanto os conselhos tutelares quanto os conselhos de direitos, né, que eles integram os CMDCAs, que são os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, e os chamados SEDICAs, que são os Conselhos Estaduais. Então é muito importante que esse espaço ele seja ocupado, né, a gente tem a pretensão de lotar o auditório lá da OAB em Jacarecica, né, e ter um espaço, né, de bastante construção. E o importante de tudo isso é que você me fala de pessoas que fazem parte de conselho ou de algum órgão, alguma organização não governamental que esteja trabalhando as questões dos direitos das crianças, mas a conferência é aberta para qualquer um. Os pais podem participar. Isso. As crianças podem participar. Eu tenho visto as conferências que vocês estão fazendo também com os jovens mesmo, a conferência direcionada só para o jovem, porque ele tem que ser ouvido, quais são as necessidades dele. Nada melhor do que o jovem para dizer. E é claro, sendo orientado, né? Para que ele saiba o que é que do que trata essa conferência, o que é que ele tem que trazer ali. Com certeza ele é o ator principal. Isso, exatamente. A conferência da criança e do adolescente, ela tem uma especificidade muito interessante, que é a sua etapa inicial, caracterizada como conferência livre, né, que é um espaço em que ela pode acontecer, ela pode se dar em escolas, em ONGs, em qualquer espaço que sirva e que seja de convivência de crianças e adolescentes, né, onde a partir de jogos cooperativos, onde a partir de uma construção mesmo na prática de uma cidade, a criança e adolescente ela é convidada, né, a pensar os direitos, a pensar os deveres, a pensar qual é de fato, né, o papel do gestor, né, da Secretaria, por exemplo, de Direitos Humanos, qual é o papel do prefeito no seu município e o que o prefeito ele precisa fazer, né, no que se refere à proteção integral da criança e do adolescente, né, e aí esse processo ele já vem se dando, né, eu acredito que há uns 5 meses, já vem se dando aqui em Maceió e também em outros municípios alagoanos,
E é bem interessante mesmo. Na Universidade Federal de Alagoas, eu integro um grupo de pesquisa que se chama REDES, Questões Geracionais e Políticas Públicas, que este grupo, em parceria com diversos conselhos municipais, né, ele vem viajando, né, literalmente viajando e percorrendo o estado inteiro, provocando e promovendo as conferências livres, né, porque aí a gente também já convida os secretários, convida os prefeitos a estarem naqueles espaços, né, e a ouvirem as suas crianças, ouvirem os anseios dos seus adolescentes. E com isso também, com essas conferências livres, além de você discutir o ECA, você está discutindo, está dando a esse jovem a oportunidade de se politizar, de conhecer como é que funciona a coisa pública também. Principalmente não só para ele, mas como funciona, qual o papel, como você falou, qual o papel do prefeito, qual o papel do vereador que possa estar ali, o que ele pode fazer e ele iniciando a sua vida social, né, a sua intervenção social, desde a mais tenra idade, fará dele um adulto muito mais politizado, muito mais sábio para fazer as suas escolhas e também para fazer as suas interferências, porque um jovem ou um grupo de jovens, eles podem ter um projeto que eles queiram para transformar a vida dos jovens. Eles podem levar à Câmara dos Vereadores, podem levar numa Assembleia Legislativa, podem provocar, né, uma transformação social. Com certeza. E o tema dessa conferência, ele é bastante especial, é bastante singular, né? E o tema central é proteção integral, diversidade e o enfrentamento das violências. Justamente por entender que, a nível nacional, né, falando, porque é uma normativa que vem do Conselho Nacional, por enxergar que as crianças e os adolescentes, né, eles constroem e, portanto, compõem uma infância e adolescência que, por si só, é bastante diversa, né? Então, a gente espera conseguir mobilizar, né, o máximo de pessoas para que tanto integrem esse evento que está proposto para se realizar no dia 25 agora, né, como também na Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que provavelmente ele irá ocorrer no mês de outubro, né, mas aí essa informação ainda será confirmada, mas aí através dos sites institucionais, essa informação ela será compartilhada com certeza. E é importante que esse momento que vai acontecer na OAB, né, que são os 28 anos do ECA, essa é um grande encontro para esclarecer e também chamar para as conferências. A função principal é essa. Isso, com certeza. No segundo momento, né, depois de uma mesa que, assim, particularmente falando, eu fiquei muito lisonjeado, né, com o título, né, o Estatuto sobre a Ótica Infanto-Juvenil, né, porque nada melhor, né, para falar do Estatuto, né, que um jovem, das suas diretrizes, do que se entende do Estatuto, do que os próprios adolescentes, no caso, e também os adolescentes, né, como é o meu caso, que há poucos dias atrás também era um adolescente, né. Você está de parabéns. Eu acho muito importante essa participação do jovem. Você é muito atuante. Eu quero deixar aqui um abraço para a coordenação desse projeto, que é a Nelma Nunes, do Fitipart, né? E a Wellington Vasconcelos também. É um prazer, uma alegria muito grande receber você aqui. E eu gostaria que você deixasse aí o dia, o endereço, chama o nosso público para esse grande evento. Então, esse seminário, né, que ele é em alusão aos 28 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele realizar-se-á no dia 25 agora de julho, uma quarta-feira, né, tendo início às 8 horas, com uma previsão de encerrar às 13 horas, e vai acontecer lá no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil, lá em Jacarecica. Ok, muito obrigado, compareçam. O programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, volta semana que vem e eu vou estar aqui esperando você. Até lá!